Mapa de câmeras Nikon versão 2025. Eu já fiz esse mesmo mapa aqui para o ano de 2024, porém entraram algumas câmeras, ou seja, entrou na verdade uma câmera que é a Nikon Z50-2. A outra versão desse vídeo eu fiz quando entrou a Nikon Z6 III. Então vou descrever novamente todo o quadro aqui, atualizando informações, tentando falar de uma outra forma algumas coisas aqui nesse novo vídeo. A Nikon sempre produziu 4 modalidades de câmeras, são elas as câmeras de entrada, as semi-profissionais, as profissionais e as flagship. A gente pode ver aqui nessa coluna. Então as câmeras mudam o seu conceito com relação às condições de uso. Por exemplo, uma câmera flagship aqui, como essas aqui que estão nesse quadro, são as câmeras que suportam mais intempéries, suportam mais poeira, mais umidade, mais água, mais calor, mais frio. Elas são as câmeras, digamos, para o trabalho mais pesado. E daqui para cima, o trabalho, digamos, que elas suportam vai aliviando. Então a gente tem as flagship, que são as carro-chefe, as topo de linha. Depois a gente tem as profissionais, depois tem as semi-profissionais, tem, digamos aqui, as semi-profissionais tem mais ou menos duas classificações, tá? Tem as mais básicas e as mais avançadas um pouco em recursos, mas o corpo é um corpo semi-profissional, tá? E depois a gente tem as de entrada e as de entrada um pouco mais avançadas. Então eu vou descrever aqui, iniciando pelas câmeras com corpo de entrada. Quando existiam as câmeras DSLR, então era a família D3000, elas iniciaram lá em 2009 com a D3000. A D3000 foi a última câmera que a Nikon lançou tardiamente com sensor CCD. Então outros fabricantes já tinham trocado de sensor, ou seja, usado o sensor CMOS, que é muito mais eficiente. E a Nikon lançou a D3000 lá em 2009, 2010 com um sensor antigo obsoleto, tá? Então era um sensor com muito ruído, mas depois já na D3100 eles já colocaram um sensor CMOS. Então essa família aqui da Nikon D3000 ela foi evoluindo com o passar dos anos e ela chegou na D3500 em 2021 e cessou o lançamento de novas DSLRs. Então o que ficou no lugar da família D3000? A Z30, tá? Uma câmera com sensor APS-C, como as Nikon D3000 todas aqui, e ela é a versão mirrorless desse corpo de entrada da Nikon D3000. A gente conhece um corpo de entrada da Nikon olhando essa roda aqui dos menus. Então a gente enxerga aqui o modo full automático, enxerga um monte de modo criativo, que são para amadores, tá? E tem mais aqui os modos manual e com prioridades, tá? Então quando a gente vê que não tem a travinha aqui no meio, se trata de uma câmera de entrada, uma câmera amadora, digamos assim. Então a Z30 é a câmera atual que representa toda a família D3000. A partir da mudança para as mirrorless, a Nikon adotou a nomenclatura com, digamos, Mark, tá? Então, por exemplo, aqui a Nikon Z6, ela teve a Mark I, a Z6 normal, a Z6 II, que seria a Z6 Mark II, e a Z6 Mark III. Ela não mudou mais o nome como mudou aqui, por exemplo, na D7000, tá? D7100, D7200, era desse jeito e ficou desse jeito aqui. Então, na verdade, a Nikon fazia um upgrade de número aqui, na numeração do nome da câmera, e depois ela passou a usar o conceito de Mark, tá? Mark I, Mark II, Mark III. Fica mais simples, a gente não perde a câmera de vista dentro das famílias, tá? Então essa câmera Z30 é uma câmera muito boa, uma câmera com sensor o mesmo da Nikon D500, tá? Que eu vou falar mais tarde aqui. Ela está aqui nas profissionais. E tem um processador Expeed 6. O Expeed 6 é o mínimo que precisa para a câmera ficar, digamos, usável no modo Live View, que toda câmera mirrorless ela só trabalha no modo Live View, ou seja, o modo Live View é exibição ao vivo, onde o processador
está o tempo todo processando os dados que vêm do sensor de imagem. Nas DSLRs era diferente, não precisava o processador da câmera ficar ligado integralmente. Tinha um sensor de foco que ficava, digamos que, analisando o foco, e o sensor da câmera só entrava em ação na hora do clique. Tá? Então aqui as mirrors, elas têm esse detalhe que elas têm que estar praticamente 100% dela ligada para ela funcionar. As DSLRs, elas, digamos, ficavam praticamente todo o tempo desligadas e só ligavam as partes quando a gente fazia o clique. Então, depois dessa família aqui de corpo de entrada bem básico, que era a família D3000, que passou para Z30, a gente tinha uma família de câmeras com corpo de entrada um pouco mais avançadas. Então era a família D5000. A família D5000 começou lá em 2009, também junto com a D3000, e ela foi evoluindo D5100, 5200, 5300, 5500, 5600. Então foi evoluindo com o passar do tempo. Então todas essas câmeras aqui desse quadro verde de cima, as câmeras de entrada da Nikon, tanto o corpo mais básico quanto o corpo mais avançado, não tinham motor de foco, porque o motor de foco é pesado e caro para ser colocado dentro de uma câmera de entrada. Então ficava subentendido que quem comprasse uma câmera de entrada teria que usar lentes compatíveis com a data da câmera, ou seja, lentes com motor de foco, porque as lentes sem motor de foco eram as lentes lá dos anos 80, dos anos 90, tá? As lentes que eram feitas para as câmeras de filme, que eram compartilhadas depois com as câmeras digitais. Tá? Então, depois que acabou a família D5600, acabou aqui na D5600, veio algumas câmeras para entrar no lugar dessa modalidade de corpo de entrada mais avançado. Tá? Então, a gente teve aqui uma coisa inusitada da parte da Nikon, que foi fazer a primeira câmera com o sensor 35mm, ou seja, o sensor 35mm é o sensor que é full frame para os filmes, o sistema de fotografia 35mm, também chamado de 135. As câmeras APS-C são as câmeras que são full frame para os filmes APS que existiam no passado. Então, a Nikon lançou a sua primeira câmera com corpo de entrada com sensor 35mm. Então a Nikon Z5. E também lançou a Nikon Z50, que é praticamente a mesma câmera, com o sensor APS-C. Tá? Esse sensor da Z50 é o mesmo sensor da Z30, tá? Que é o mesmo sensor da D500 que está aqui embaixo, que é uma câmera profissional, também com sensor APS-C. E agora, por último, ela lançou a Z50-2, que está chegando aí praticamente em 2025, está chegando com um sensor antigo. Tá? O bom dessa Z50 nova que está chegando é que ela está usando o processador Expeed 7, que é um processador super rápido, então essa câmera Nikon Z50 aqui vai ser extremamente boa para filmes e para focagem, porque é uma câmera de 21 megapixels, então esse processador Expeed 7 que está entrando nela é mais do que suficiente para trabalhar com 21 megapixels de resolução. Então a gente vai ter uma câmera extremamente esperta em foco de foto e foco de vídeo com essa Z50-2 aqui. Tá? Como esse sensor é muito bom, o sensor da D500 é muito bom, então ainda, digamos, comparado com câmeras como o D600, D700 inclusive, D800, esse sensor da D500 ele é muito superior. Então, digamos que mesmo estando desatualizado, digamos que 8 anos esse sensor, ele ainda é um sensor muito bom, tá? Mas não tem as tecnologias modernas que estão entrando nas câmeras com sensor 35mm. Tá? Então, essa família aqui, D5000, que passou para Z5, Z50 e Z50-2, também são corpos de entrada, então a gente vai ver esse tipo de menu aqui, ó, com modos criativos, com o modo full automático e sem a trava aqui no meio desse menu. Então, se a gente esbarrar com a mão, esse menu aqui gira e troca de modo. Tá? Então, é uma coisa que é uma garantia que não tem aqui. Essas câmeras aqui, todas elas
com exceção da Z5, elas são para mais ou menos 100 mil cliques. Então, são corpos de entrada, então elas têm uma contagem de cliques, digamos, um pouco menor que das outras. A Z5 excede um pouco isso, tá? Mas isso é uma estimativa da Nikon e essas câmeras passam muito desse valor de 100K aqui. A Nikon garante 100 mil, mas elas passam muito disso aqui. Então eles fazem um teste lá de fogo com essas câmeras e conseguem atestar que elas vão durar, digamos, 100 mil naquele teste lá com condições adversas, tá? Então não se preocupem muito com essas contagens aqui, tá? Isso aqui é só um indicativo de o quão longe a Nikon espera que essas câmeras vão, tá? Então, depois desses corpos de entrada aqui, que eu falei, tá? Eles não têm esse display aqui, é auxiliar. Podem ver as câmeras Z5, Z50, Z30, elas não têm display auxiliar. Então, isso também mostra que é uma câmera de entrada. Depois delas, tem as câmeras semiprofissionais básicas da Nikon. Então, a gente pode citar aqui D90. A D90 tem o menu sem a trava, tá? Não tem a travinha aqui no meio, então ela é uma exceção. A D7000 também não tem a travinha aqui no meio, mas também ela é uma exceção, tá? Mas depois disso a D7100, 7200, 7500, todas elas já têm a travinha aqui no meio. Isso aqui é no sensor APS-C, tá? Sensor 24mm, e no sensor 35mm a gente teve as semiprofissionais de entrada, que eram a D600 e a D610. Então essas aqui eram as câmeras com sensor 35mm semiprofissionais básicas. Então aqui em cima a gente tinha as com sensor APS-C e aqui embaixo com sensor 35mm. Toda essa família de câmeras aqui, semiprofissionais básicas, elas deram lugar à Nikon Z6, tá? Então a Z6 hoje em dia já está na terceira geração dela. Teve a Z6 a primeira, depois a segunda e a terceira. Então, Mark I, Mark II, Mark III. As câmeras semiprofissionais básicas, elas usam esse tipo de menu aqui. Então é uma roda com uma trava no meio. A gente tem que apertar esse botãozinho aqui para poder girar essa roda. Elas têm o display auxiliar em cima delas, para auxiliar o profissional. E a gente pode ver aqui que ainda existe uma marca, digamos, do mundo amador nela, que é esse modo aqui, ó, full automático. Ela não tem mais tanto modo criativo aqui nesse menu como as de entrada, mas ela tem aqui o modo full automático, que ela liga até o flash para bater a foto, para ajudar a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Então é uma câmera subentendida para dois públicos, um público profissional e um público amador. Então a gente tem esse tipo de câmera. Essas câmeras são homologadas para mais ou menos 150 mil cliques, elas passam muito disso. Já ouvi relatos de D90 com quase 1 milhão de cliques, tá? Então acontece delas passarem muito disso. As D600 já vi relatos com 600 mil cliques, 700 mil cliques, tá? Então não se preocupem muito também com essa contagem aqui de 150 mil, porque elas passam bastante disso aí. Todas as Nikon Z6 são com sensor 35mm. Depois a gente tem as semiprofissionais um pouco mais avançadas, mas é a mesma modalidade de corpo. Começaram lá em 2014 com a D750 e D780, tá? Câmeras semiprofissionais da Nikon, todas vêm com motor de foco. Os motores de foco nas Nikon mirrorless não existem mais, foram todos removidos. Nenhuma câmera tem motor de foco nas câmeras Z, tá? Então não precisa, todas as lentes hoje em dia já têm motor de foco. Então a D750 e D780 são câmeras também semiprofissionais, mas com, digamos, recursos mais avançados, como é aqui, ó, em relação à família D5000 para a família D3000. Mesma coisa aqui, D750 e D780 tem inovações, tem coisas melhores do que essas outras que eu citei aqui em cima, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, tá? E D600 e D610. Tá? Então,
Essas câmeras aqui são um pouco mais avançadas, mas elas ainda são da modalidade de corpo semi-profissional. No lugar dessas câmeras aqui, da D750 e D780, ficou a Z7 e a Z7 II. São câmeras semi-profissionais avançadas da Nikon, com mais recurso do que a família Z6. Tá? Então, elas vão ter também esse menu aqui em roda, com a trava no meio, e a gente vai ter ainda o modo, a herança do mundo amador, que é o modo full automático aqui, tá? Na Z7 e na Z7 II. A Z7 II também tem o display auxiliar, todas essas aqui, dessa linha aqui, tem display auxiliar. Depois, acima dessa modalidade de corpos aqui, semiprofissionais, tem os corpos profissionais. Os corpos profissionais iniciaram lá em 2002, mais ou menos, com a D100. A D100 é uma câmera APS-C, tá? Então, um sensor que é full frame para o sistema APS de fotografia. Essa câmera aqui, a D100, assim como a D90 e a D7000, não tem a travinha na roda, mas ela é uma câmera de corpo profissional. Depois, a D200 já veio com esse tipo de menu aqui. E aí depois todas vieram com o mesmo tipo de menu, que é esse menu diferente aqui, que tem botões em cima. Veja que muda a função aqui, não são as mesmas coisas. Tá? Essa roda de cima não gira, como essa aqui gira. Ela tem um outro botão para trocar de modo, do modo manual para o modo P, para o modo S. Então é assim que as câmeras profissionais têm o menu. O menu é diferente das outras, não é mais uma roda. São câmeras com motor de foco e com o display auxiliar em cima. Essas câmeras aqui são homologadas mais ou menos para 200 mil cliques, ou seja, o dobro do que é homologado às câmeras de entrada. Então a gente teve aqui o início na D100 e o final na D850. Então é assim que as câmeras profissionais da Nikon se apresentam. É um corpo, digamos, um pouco maior do que o corpo semiprofissional, mais resistente, mais preparado para o trabalho pesado. Depois dessa classe aqui de corpos profissionais da Nikon, a gente tem os corpos mais, digamos, profissionais ainda do que esses aqui. Então, os corpos flagship da Nikon são os corpos mais resistentes, são os maiores corpos que a Nikon fez. Então começou lá na D1 em 1999, uma câmera APS-C, um corpo flagship, mas com um sensor APS-C, porque não existia sensor 35mm naquele tempo. Depois a D2 também é uma câmera APS-C, ainda não existia o sensor 35mm. Aqui, a mesma coisa aqui em cima, quando saiu a Nikon D100, não existia o sensor 35mm. Quando saiu a D200 também não existia o sensor 35mm. E aí veio a D300, também não existia o sensor 35mm. Só quando veio a Nikon D700 foi o primeiro corpo com o sensor 35mm. Então aqui começou a história da Nikon com o sensor 35mm, juntamente mais ou menos na mesma época com a D3 aqui embaixo, também um corpo flagship com um sensor 35mm. Então aqui começou as câmeras com sensor maior, sensor que é full frame para o sistema 35mm de fotografia, ou seja, o filme 135. Antes todas as câmeras eram com o sensor APS-C, que era o sensor full frame para o filme APS, para o sistema APS de fotografia. Então são sistemas de fotografia diferentes. Tá? Então para a gente ter a mesma foto em dois sistemas diferentes, a gente precisa trocar a lente, não é a mesma lente. Então depois da D3, tivemos a D4, a D5, a D6, tá? E aí acabou, digamos, a família de flagships DSLR, e isso deu lugar à Nikon Z9. Assim como aqui em cima acabou a linha de câmeras profissionais e deram lugar à Z8. A Z8 é a câmera com corpo profissional da Nikon atualmente. Assim como a Nikon Z9 é a câmera que tem o corpo flagship atualmente. Então a gente vai esperar que essas câmeras aqui
continuam evoluindo, então tem a Z92, a Z82, assim por diante, Z93, Z83, e elas vão mudando aqui o mark delas. Por exemplo, a Nikon Z30 ela vai virar Z32, tá? Vai ganhar outro processador, vai ganhar outro sensor e vai ser relançada sempre como Z30. Então essas câmeras flagship aqui recebem os maiores investimentos da Nikon. Tá? São as câmeras que têm os sensores mais modernos no seu lançamento, são as câmeras que têm os processadores mais modernos, tudo o display mais top, tá? Tudo vai entrando nessas câmeras aqui flagship. As câmeras flagship têm o melhor obturador que suporta 400 mil cliques homologados, tá? Eles vão muito além disso. Então essas câmeras aqui são as mais top realmente da Nikon. A gente vê aqui que está faltando câmeras, porque em alguns lugares aqui, em algumas modalidades, não entrou câmera nenhuma do tipo mirrorless. Por exemplo, aqui, ó, onde tinha D90, D7000, 7100, 7200, não entrou nada no lugar. A gente não tem nenhuma câmera da Nikon com sensor APS-C da modalidade semiprofissional. Então estaria faltando aqui, por exemplo, se aqui a gente tem a Z50 nas amadoras, aqui nas de entrada, a gente poderia ter, por exemplo, a Z60 aqui nas semiprofissionais com sensor APS-C para ficar no lugar de toda essa família aqui, D90 até D7500. Tá? Então, por exemplo, aqui poderia entrar uma Z60. Poderia também ter uma câmera com sensor APS-C mais avançada do que essa aqui. Né? A gente poderia ter aqui uma Z70. E a gente poderia ter um corpo profissional com sensor APS-C, como era a D500. Então aqui a gente poderia ter, por exemplo, uma câmera Z80, tá? Nessa posição aqui, para a gente ter uma opção com corpo profissional em APS-C. A APS-C tem vantagens, tá? Ele consegue pegar uma área focada maior com as lentes que existem, então a gente tem mais profundidade de campo. Às vezes a profundidade de campo é uma coisa muito importante, tá? Que a gente, digamos, conseguiria focar objetos, por exemplo, eu quero fazer foto de uma joia, eu quero a área mais focada possível. Então, se eu vou com uma câmera com sensor de 35mm, eu tenho que fechar muito a lente para conseguir uma profundidade de campo interessante. Com uma câmera PSC eu não preciso fechar tanto assim a lente para ter a mesma profundidade de campo. Então dá para fazer fotos com a lente mais aberta e tentar ficar longe do problema da difração. Tá? Então, outro detalhe das câmeras APS-C é que o fator de zoom delas muda. Então, por exemplo, uma câmera APS-C ela tem um sensor com uma diagonal de 28mm. Então, se eu pegar uma lente de 280mm, eu tenho 10x de zoom, porque se eu dividir 280mm, que é a distância focal da lente, pela diagonal do sensor, eu tenho a taxa de zoom, o fator de zoom dessa câmera. Então eu vou ter 10x de zoom. Para mim ter 10x de zoom numa câmera com sensor 35mm, que ele tem uma diagonal de 43mm, eu precisaria de uma lente de 430mm para ter o mesmo zoom, para me olhar no ocular da câmera e ver a cena do mesmo jeito, com a mesma ampliação. Tá? Então as câmeras com sensor APS-C elas ampliam mais a imagem. Como a diagonal do sensor da câmera APS-C é 1,5 vezes menor do que da diagonal do sensor 35mm, tá? 28mm, que é dessas câmeras aqui APS. Tá? Para uma câmera do padrão 35mm, como essa aqui, que tem a diagonal de 43, então se a gente pegar 43mm da diagonal desse sensor aqui e dividir por 28mm, que é a diagonal dessas câmeras aqui em cima, a gente vai ter uma taxa de diferença de zoom de 1,5x. Então, a mesma lente que eu colocar numa câmera 35mm, se eu colocar numa câmera PSC, eu vou ter 1,5 vezes mais de zoom na mesma lente. Então, sempre a lente vai ter 1,5 vezes a mais de zoom. Então eu vou trazer as coisas 1,5 vezes mais para perto da câmera com a mesma lente. Então, se eu quero fazer foto de pássaros, se eu quero fazer foto da lua, é melhor eu fazer com câmeras APS-C. Então, quanto menor o sensor,
mais um a gente consegue, porque o zoom de um sistema fotográfico a gente determina pela divisão da distância focal pela diagonal do sensor. Tá? Então tem várias vantagens as câmeras terem o sensor, digamos, APS-C ou o sensor micro 4/3. Tá? Sensores menores a gente consegue mais zoom com a mesma lente. Tá? O corte que acontece é só consequência dessa diferença de zoom. Então se a gente mudou o zoom, a consequência é que obrigatoriamente vai ter que haver um corte. Tá? Então se a gente pegar uma lente, por exemplo, e der zoom nela, girar o anel de zoom dela, aumentar a distância focal, a gente vai estar dando zoom na imagem e automaticamente cortando a imagem, porque não vai ter, digamos, espaço, né? Ela vai começar a desaparecer as bordas para a gente poder ver o centro com mais ampliação. Tá? Então é isso que acontece. A câmera APS ela não é cropada, ela não faz corte, tá? Ela faz zoom. Então, como o zoom nela com a mesma lente é 1,5 vezes a mais, acaba, por consequência, ela cortando a imagem por causa disso. Toda vez que a gente der zoom, a gente vai cortar a imagem. Tá? Então, o zoom é a causa do corte e não o corte é a causa do zoom. Então, a gente pode tirar a prova disso só dividindo a distância focal da lente pela diagonal do sensor. A gente vai ter a taxa de zoom de dois sistemas. Se eu quero, por exemplo, ter 1,2x de zoom numa câmera com sensor 35mm, eu vou usar uma lente 50mm, por exemplo. 50mm dividido por 43mm, que é a diagonal do sensor, vai dar 1.2x. Se eu quiser ter 1.2x numa câmera APS-C, a lente que eu vou usar é a 35, tá? Porque 35mm dividido por 28mm, que é a diagonal do sensor APS-C, também vai dar 1.2x. Então aí eu vou estar trabalhando com os dois sistemas com o mesmo fator de zoom. Tá? Se eu botar a lente 50 numa câmera APS-C, eu vou estar trabalhando com 1,8x de zoom, porque 50mm divididos por 28mm, que é a diagonal do sensor APS-C, vai dar 1,8x. Então por isso que a gente tem que trocar a lente quando a gente muda o tamanho do sensor. Tá? A lente nunca muda de distância focal. Então uma lente 35mm num sensor APS-C, ela não equivale a uma lente de 50mm no sensor 35mm. Ela equivale a uma lente de 35mm num sensor APS-C. Então, a lente de 35mm divididas pela diagonal desse sensor vai dar 1.2x de zoom. A gente teria que aprender os sistemas fotográficos a partir do fator de zoom e não pelo fator de corte. O fator de corte é só uma consequência do fator de zoom que muda de um sistema para o outro. Então, com essas vantagens aqui que as câmeras APS-C têm, tá? Seria bem interessante a Nikon recolocar essas câmeras para os consumidores. Tá? Então, poderia ter uma Z60, uma Z70, uma Z80 e, quem sabe, uma Z90. Tá? Mas uma Z90, um corpo flagship, eu acho muito difícil que a Nikon faça. Tá? Flagship APS-C como existiu no passado. Isso aqui é muito remoto. Então é isso aí sobre o novo mapa aqui das câmeras Nikon. Um abraço.